Olá, bem-vindos ao X do Medo. No programa de hoje falaremos sobre Pinóquio. Ele que teve seu filme mais recente lançado no último dia 8 de setembro de 2022 na Disney Plus. Bem, mas Pinóquio não é apenas aquele boneco bonitinho da Disney. Sua história original é muito mais bizarra do que vocês imaginam. Criado por Carlos Collodi. O personagem foi lançado em 1883 pelo jornal Giornale per i Bambini, na Itália. O título é simplesmente As Aventuras de Pinóquio, com as histórias escritas por Carlos Collodi e ilustrações de Enrico Mazzanti. E essa história escrita por Collodi não poderia ser contada de forma alguma pela Disney, ou seja, eles tiveram que modificar algumas coisas. E algumas coisas até bem peculiares. Bem, a primeira mudança notada na história é a presença de um personagem chamado Mestre Cereja. Isso porque o personagem tinha um nariz com a forma de uma cereja e tão vermelha quanto. Inclusive, eu tenho a impressão de que Geppetto, da Disney, herdou algumas características do Mestre Cereja, como o seu nariz, como vocês podem notar nesta versão. E é justamente esse o personagem que encontra um grande tronco falante. O que é estranho, pois poderia pensar que era possuído. Mas ao invés disso, ele dá o tronco de presente a Geppetto. Bem, na verdade, Geppetto vai até Mestre Cereja atrás de algum tronco que pudesse ser cedido a ele, para que assim ele construísse um belo boneco de madeira que lhe proporcionasse alguma grana, como apresentações como ventríloco. Geppetto também na história original é diferente. Como primeiro exemplo, ele é muito pobre na versão original, tendo que construir um boneco para assim conseguir ter um sustento, enquanto Geppetto tem uma casa até agradável na versão da Disney e uma mesa farta, até mesmo para seus bichinhos. E há também um outro detalhe até peculiar. E como exemplo, enquanto ele já está falando com o Mestre Cereja, ele reclama de crianças que ficavam zombando dele por sua peruca loira, que era tão amarelada que parecia na verdade uma polenta. Assim as crianças o chamavam de polenta. E enquanto Geppetto está falando com o Mestre Cereja, ele começa a escutar algumas gozações sobre ele, e as ofensas vêm do tronco de madeira, o chamando de polenta também. E antes que eles percebessem que podia ser o tronco, há uma desavença entre Mestre Cereja e Geppetto. Bem, de qualquer forma, Geppetto leva o tronco como presente para sua casa, e lá ele começa a construir Pinóquio. E mesmo durante sua construção, Pinóquio continua zombando de Geppetto. Ao terminar de ser construído, Pinóquio chuta Geppetto e sai correndo pelas ruas. Pinóquio grita que está sendo perseguido por Geppetto. A multidão, vendo aquilo, começa a dizer: imagina aquele homem zarrão agredindo um pobre boneco. Até que a polícia leva preso Geppetto. Isso a Disney também não contou. Bem, Pinóquio, já com fome e cansado de ficar na rua, decide voltar para sua casa. Já na casa, Pinóquio vê que não tem nada para ele. E logo ele começa a escutar sermões. Ao procurar quem poderia ser, ele encontra o grilo falante. O grilo falante fica falando na cabeça de Pinóquio o quanto ele era irresponsável, o quanto ele deveria dar valor a Geppetto, o que ele fez com Geppetto era errado. E assim continua falando. Pinóquio, já cansado de ouvir, manda o grilo calar a boca, mas o grilo não cala. Então Pinóquio pega o martelo e arremessa contra o grilo, esmagando o grilo contra a parede e assim matando o pobre grilo falante. Outra coisa que a Disney também não nos contou. Tempo depois, Pinóquio decide procurar por comida, batendo na casa dos vizinhos.
até chegar na casa de um vizinho que acha que Pinóquio está lá para apenas fazer bagunça e decide jogar em Pinóquio um balde de água fria. Pinóquio, molhado e com frio, decide voltar para dentro de casa. Irá acender uma fogueira para se aquecer, colocando os pés na fogueira para que assim secasse mais rápido. Mas Pinóquio acaba dormindo e quando acorda está com seus pés transformados em cinzas. Pinóquio lá fica sem poder se locomover, até que em um momento Gepeto consegue sair da cadeia, voltando para sua casa. Gepeto, vendo aquilo e ainda tendo amor pelo menino, decide fazer pernas novas. Gepeto, depois que termina as pernas do menino, diz que ele teria que começar a ir para a escola. Mas, para isso, Pinóquio teria que ter a cartilha dos estudos. E a única forma que Gepeto teve de conseguir esta cartilha foi trocando por seu único casaco. Após conseguir a cartilha, ele entrega Pinóquio e o leva para a escola. Mas Pinóquio simplesmente decide sair da escola para assistir um show de bonecos. E a única forma que ele teve para assistir tal show era trocando sua cartilha para conseguir comprar o ingresso necessário para o show de bonecos. E durante o show, Pinóquio acaba chamando mais atenção do que os próprios bonecos. E a plateia acaba pedindo para que Pinóquio subisse ao palco. E vendo aquilo, o dono do espetáculo não gosta nada. E decide pegar Pinóquio para transformá-lo em lenha e esquentar seu jantar. Mas com isso, Pinóquio começa a chorar e a implorar. O homem fica com dó de Pinóquio e acaba, ao invés de transformá-lo em lenha, lhe dá 5 moedas de ouro, para assim ajudá-lo contra sua humilde vida. Mas no caminho de volta, o Pinóquio se depara com um gato e a raposa e acaba contando para eles que ganhou 5 moedas de ouro. E claro que a raposa e o gato tentariam roubar Pinóquio. Então, disfarçados, eles tentam fazer isso. Então os dois malandros vão forçando Pinóquio para que ele abrisse a boca e cuspisse as moedas de ouro. Mas eles não conseguem, então eles pegam um facão e tentam forçar Pinóquio a abrir a boca. Mas, com isso, como ato de defesa de Pinóquio, ele acaba mordendo uma das patas do gato e arrancando ela com seus dentes de madeira. Pinóquio consegue fugir, mas durante a fuga ele encontra uma mansão, bem estranha até, mas mesmo assim decide bater na porta. E lá ele encontra uma garota de cabelos azuis, dizendo que vai embora, pois ali estão todos mortos. Então Pinóquio pede que ela o ajudasse, e ela diz que também não poderia, pois está morta também, e que estava apenas esperando por seu caixão. E assim ele é sequestrado pelo gato e a raposa, que durante o percurso tentam esfaquear o Pinóquio. Mas por conta do corpo de madeira de Pinóquio, eles não conseguem e acabam quebrando a faca. Após isso, eles decidem pendurar Pinóquio em uma das árvores para que ele morresse enforcado. Bem, depois de tudo isso, a Fada Azul, vendo aquilo, decide por fim ajudar Pinóquio e o leva para casa. Mas lá Pinóquio acaba sendo rude até mesmo com o tratamento que ele recebia e chega até a mentir para a fada. E é onde o seu nariz cresce pela primeira vez na história. Mas essa parte acaba não sendo tão relevante para a história, diferente com a versão da Disney, que é o fator principal. Bem, mesmo depois de tudo isso, com o avançar da história, Pinóquio acaba indo parar na Ilha dos Prazeres, onde é transformado em burro, e que após sua transformação ele acaba indo parar no mar, e lá ele é devorado por peixes até o fim, que ao terminarem de comer sua carne, ele volta a ser um boneco de madeira. Isso com certeza é outra parte que a Disney jamais colocaria nas suas histórias. Por fim, Pinóquio acaba sendo devorado por um tubarão gigante, que nas histórias da Disney é uma baleia gigante, o que na versão original é muito mais da hora. E lá ele acaba reencontrando Gepeto, que acabam achando realmente uma forma de saírem do tubarão. E por fim, Pinóquio ainda teria uma vida puxada. Ele teria que bombear 100 baldes de água por dia,
em troca de um simples copo de leite. O que para muitos não é nada simples. E esses copos de leite diário era para seu pai, para que assim ele ficasse forte novamente. Então Pinóquio continua com este trabalho, que conseguiu com um horticultor por dias. E já no fim da história, Pinóquio realmente é transformado em um garoto de verdade pela Fada Azul. Mas isso ainda não é toda a história completa. Em breve teremos mais alguns detalhes para serem analisados. Bem, essa foi a breve comparação da versão real com a versão da Disney de Pinóquio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sendo assim, se possível, curtam e assinem o canal. Eu sou o Rick Adrian e esse foi mais um O X do Medo. Até breve.